Estamos de volta agora no terceiro bloco. A gente continua falando sobre os contratos temporários. Angelita, quais são os efeitos da lei da terceirização para os contratos temporários? Bom, André, a escolha por um dos modelos se dá de forma importante. Por quê? Porque no trabalho temporário, o funcionário, o empregado, ele tem um vínculo intermediário. Ou seja, o vínculo dele é fixado com a empresa de trabalho temporário. O vínculo é esse. Ele está subordinado à empresa contratante. Ou seja, então, ele tem um vínculo trabalhista com a empresa de trabalho temporário, mas, porém, ele está subordinado à empresa tomadora. No caso da terceirização, isso não ocorre. O que acontece no caso da terceirização? O vínculo e a subordinação estão ligados à empresa contratada. Por exemplo, se o funcionário de um banco, a empresa bancária contrata uma empresa de vigilância, de segurança bancária. A empresa contratada vai fornecer o pessoal, o material, o IPI, todo o fardamento do seu vigilante. Tudo de responsabilidade dela. Isso. E a subordinação não fica em relação ao banco, vai ficar em relação à empresa que foi contratada, a terceirizada. Sim. Então, no caso, se o banco tiver alguma reclamação em relação ao funcionário, ela não se dirige direto ao funcionário, né? Ela tem que entrar em contato com a empresa terceirizada. Exatamente, é a empresa terceirizada que vai passar essas informações para o funcionário ou vai mudar a situação. E outra coisa, o funcionário cumpre as ordens da empresa terceirizada e não da empresa contratante. Sim. E, Angelita, qual é a diferença do contrato temporário e o contrato intermitente? O contrato temporário, ele vem pré-determinado, o tempo que a pessoa vai trabalhar na empresa tomadora. O contrato intermitente não funciona dessa forma. A pessoa vai ter um horário, o funcionário vai ter um horário para cumprir e ele poderá cumprir esse horário conforme o tomador desejar. Ou seja, vai ser avisado com tempo de antecedência, a lei prevê 3 dias, e aí ele vai desempenhar as funções. É um contrato mais flexível, né? Exatamente. Isso é muito comum, André, nos contratos com relação a eventos, a desenvolver uma atividade específica dentro de algum escritório, dentro de algum órgão, né? Então, é esse contrato intermitente. Isso porque a empresa não precisa de um funcionário 5 dias por semana, pode precisar dele apenas por algumas horas, né? E contrata ele só para essas horas. E o salário, nesse caso, ele é proporcional? Ele vai ser proporcional às horas trabalhadas, né? Sim, entendi. E esse contrato, então, ele também é regulamentado, né? Precisa de um documento todo assinado para fazer esse contrato. Sim, esse contrato vai ser regulamentado conforme a CLT, o trabalho intermitente. E qual é o período máximo para uma contratação temporária? Bom, André, teve uma novidade nessa lei nova, que passou de um período pré-determinado para um período maior. Ou seja, até hoje, pela lei nova, são 270 dias. São 180, podendo ser prorrogado por mais 90. Então, a pessoa poderá cumprir, por exemplo, uma licença maternidade de um funcionário na empresa, período de férias, esse período natalino, né, que se estende bem mais do que 90 dias, enfim. Sim. E se caso a empresa que contratou esse empregado terceirizado quiser contratar, gostou do trabalho e quer contratar para o quadro de funcionários, o que ela precisa fazer? Na verdade, a empresa vai manifestar esse interesse com relação ao funcionário, né, que foi contratado, o empregado. O empregado que vai ter que fazer a sua opção. Aí, se ele quer realmente trabalhar para a empresa tomadora, que até o momento era a utilizadora da prestação de serviços, ele vai ter que se desligar inicialmente da empresa prestadora de serviços e voltar e fazer toda a contratação normal como um funcionário comum para outra empresa. Ele se desliga de uma para entrar na outra. Exatamente. Okay. E com a oportunidade de já ter o seu trabalho observado, né? Sim, já tem aquela experiência lá dentro da empresa, né? Claro. Ok, Angelita, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente agradece muito os seus esclarecimentos e volte sempre, a casa está aberta para você. Nós é que agradecemos a todos, uma boa noite. Boa noite. O Jornal das 7 vai ficando por aqui. Para você, uma ótima semana e até amanhã.